no programa de hoje, no quadro com o engenheiro Genilson Pavão, a gente vai estar falando sobre segurança no lar. Engenheiro Genilson, quando a gente fala em acidente doméstico, a gente já pensa logo assim, os tipos de acidentes que tem mais incidência, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso nesse momento, o que tem mais de incidência nos acidentes domésticos. Veja só, Karina, falando do ponto de vista de engenharia, sim, a gente tem fontes de consulta, a gente não pode estar pensando, acontece isso, acontece aquilo. Existem duas grandes fontes de consulta no Brasil hoje. O Anuário Estatístico do INSS, que lá relata não só acidentes do trabalho, mas todos os acidentes que têm registro no SUS. E a outra fonte de registro é o Anuário Estatístico da Abracopel. Tá? Ambos estão disponíveis na internet, é só digitar Anuário Estatístico, Abracopel do INSS, e você está disponível para download, inclusive com planilhas dinâmicas. Você pode filtrar por estado, por município. E, obviamente, essas estatísticas, elas se referem somente de estado para estado e se refere somente àqueles acidentes que foram reportados. Porque a gente sabe que existe uma grande sombra de acidentes que acontecem que não são reportados. As pessoas não vão lá, não notificam o SUS e passa desapercebido. Olha só a importância, né, da gente notificar, de falar, para alertar outras pessoas que às vezes tem um acidente na nossa residência e a gente, por não ter sido fatal e tudo, ter conseguido resolver a tempo, você acaba não notificando. Exatamente. Esses anuários estatísticos, eles servem para que o governo, quando digamos aqui governo, o Estado brasileiro, trace políticas públicas de prevenção e saúde conforme a normativa do SUS. Essas políticas públicas, elas são para garantir a segurança da sociedade brasileira. E essas estatísticas vão mostrar para o legislador qual o ponto que causa mais problemas para ele poder pensar em uma legislação que possa coibir, prevenir ou reduzir essa incidência de acidentes. Vou dar um exemplo simples, as tomadas elétricas, que todo mundo reclamou porque mudou o padrão da tomada hoje. Mas se você se recordar, a nossa tomada anterior vendiam aquelas proteções de tomada para a criança não colocar o dedo. Colocar o dedo e aí os pais colocavam, a criança ia lá e tirava. Nós tivemos uma filha que foi nessa transição da tomada antiga para a nova. Sim. Se você se recordar. Mas aí a tomada nova não. Hoje a criança pode colocar o dedo dentro, se ela não colocar nada dentro dos buracos. Pérfuro cortante, né? Dentro dos buracos, ela está totalmente segura. Ou seja, isso foi uma ideia da engenharia brasileira. Perfeito, garantimos aí a segurança da sociedade e reduziu-se muitos acidentes por choque em tomada elétrica. Outro ponto importante, que vamos detalhar mais à frente, é a questão do aterramento elétrico. Infelizmente, na maioria das casas, o aterramento, para quem não sabe, pessoal, é aquele terceiro pinozinho do meio da tomada. Sim. Tá? Se você prestar atenção, a tomada tem 3 furos. Um do lado direito, um do lado esquerdo e um no meio. Esse do meio é o famoso fio terra, é o mais importante. Infelizmente, as pessoas negligenciam isso. Os proprietários das casas não conhecem, por desconhecimento, que aquele fio terra é que garante a segurança do chuveiro elétrico, garante a segurança. Engenheiro, a gente vê até mesmo assim, um nível muito grande de acidente com chuveiro elétrico, com máquina de lavar, micro-ondas. Ferro de passar. Ferro de passar. Eu queria saber agora, por curiosidade, acredito que nosso público, os nossos telespectadores também têm interesse de saber, assim, num caso, vamos dizer, de um choque numa máquina de lavar, quais seriam as primeiras precauções, o que a gente tem que fazer de imediato? Assim, eu vejo muito falar que corre, desliga o disjuntor, não sei se empurra a pessoa, dizem que pega uma vassoura porque não pode tocar. E a gente fica com essa curiosidade, né? Veja só, Karina, isso aqui eu acho que é uma dúvida geral do público. Eu tinha um professor que dizia uma coisa interessante, que a eletricidade é uma força invisível que ninguém pode. Quando você brinca, os resultados não são agradáveis. O que acontece? Na mesma proporção que a eletricidade ajudou a humanidade a desenvolver, ela também trouxe alguns problemas intrínsecos ao uso. Porque o que acontece?
se você correr nos manuais das máquinas e equipamentos, e todo manual diz hoje, com base nas nossas normas, as NBRs, especificamente a 5410, que a instalação elétrica deve conter, no mínimo, aterramento, tomada com aterramento, sistema de proteção contra vazamento de corrente, que é o vulgo disjuntor DR tão falado, que muita pouca gente conhece. Temos também uma variante dele, que é o DDR, tá? E a pessoa também, não obstante, quando a gente fala de prevenção, ela é uma via de dois caminhos. Sim. Não adianta a instalação ter toda essa prevenção se a pessoa também não fizer a parte dela. E qual seria a parte, engenheiro, que a pessoa pode fazer, já que a casa dela supostamente, teoricamente, hipoteticamente, está segura? As instalações estão tudo normal, é o que a gente mais ouve. Gente, não é porque você tem uma corda que vai te segurar que você vai pegar e vai se pendurar com ela e contar que ela não pode romper. Porque, como se fala na teoria de acidentes, acidentes acontecem, é fato, e acontecem numa probabilidade. Então, um desses níveis de proteção, Karina, pode falhar. Por exemplo, o aterramento pode falhar, o DR pode falhar, o fio terra pode falhar. E se falhar esses três níveis, qual é a última barreira que sobra? A barreira de proteção da pessoa. E quais seriam, então, Genilson, as barreiras de proteção das pessoas? Que já que elas são todas leigas, como você bem falou, não se sabe o que fazer. Gente, a mais simples que tem é regra de ouro número 1, memorize aí. Equipamento elétrico nunca se utiliza molhado. Se você saiu do banho, está com a mão molhada, está com o corpo molhado, pegou uma chuva, que agora está chovendo muito, está encharcado, o piso está molhado, você não pode, hipótese nenhuma, confiar na segurança da instalação e ligar um ferro de passar, ligar uma máquina de lavar, botar a mão. Tem gente que bota a mão dentro da máquina de lavar ligada. Agora. E tem gente descalça, né? Eu ia chegar lá, do descalço. E aí abre a máquina ali de exatamente. Espalhar ali o sabão, olha que loucura. Descalço, nem pensar. Ah, mas qual é o sapato que eu tenho que usar? Tem que ser se confiar nas 7 vidas. Né? Qual é o sapato que eu tenho que usar, Genilson? É aquele sapato da NASA? Não, gente. Ninguém vai exigir esse grau de prevenção de vocês. Mas uma chinela com solado de borracha, seja ela do fabricante A, B, eu sei que a gente não pode falar, né? Que hoje tem várias regras aí. A fabricante independente, uma sandália com solado de borracha seca, já garante alguma prevenção. A sua mão, o seu corpo estando seco, já garante mais outra barreira de prevenção. E isso são barreiras de prevenção, sim, considerando que as anteriores existem. Agora, quando não existe nenhuma delas, como é que fica? Aí, infelizmente, a máxima dos acidentes acontecem, eu discordo. Acidentes acontecem por falta de prevenção. A prevenção agora sim, é a base de tudo. Sempre, né? Tá, gente, isso aí é, assim, é notório. Mas sim, Karina, você também, desculpa, eu te interrompi. Sim, eu ia falar para você, exatamente, sabe, de vazamento de gás, gente, que é uma coisa também muito frequente, que vira e mexe, a gente está ali assistindo a televisão, às vezes o jornal, e aparece casos, né, de que ocorreu numa casa, numa residência, um vazamento de gás, e muitas das vezes que leva à morte, né, acaba sendo letal. Então, eu queria saber, num caso desse, de você sentir o cheiro do vazamento e tal, quais são as primeiras precauções que a gente deve ser, aliás, que nós devemos tomar? É muito boa a pergunta, eu acho que é uma dúvida de muita gente, né? O que fazer se você entrar na sua casa e sentir aquele cheirinho do gás, aquele cheirinho típico do gás? Sim. Gente, primeiro, para a gente entender o que fazer, a gente tem que entender a gênese de como funciona o gás.
é importante saber que o gás em si, o gás butano, que é o que a gente usa em casa, originalmente ele não tem cheiro, tá? Ele é um gás totalmente inodoro, não tem. Eu acho que quando a gente liga o Você fogão, sente o cheiro. E muito mas forte, calma, eu vou explicar. Nas minhas narinas. Veja ele só, é forte. originalmente ele não tem cheiro. Ele é implementado o cheiro é a primeira barreira de segurança. Ele é implementado o cheiro na fábrica. É introduzido um produto químico chamado mercaptana. Esse produto químico é esse que dá esse cheiro que você identifica o gás. Se não, é uma barreira de prevenção, porque se ele não tivesse cheiro, ele seria como CO2, inodoro, que mata. O gás de cozinha também mata, mas ele mata mais por explosão do que por asfixia. O CO2, por ser inodoro, mata mais por asfixia do que por explosão. Mas isso aí é uma outra discussão que depois a gente pode fazer. Sim. Mas para entender, a primeira barreira de prevenção do gás de cozinha é o cheiro. Sim. Então, você sente o cheiro no ambiente, certo? E aí vamos, sentir o cheiro no ambiente, o que devemos fazer? Vamos lá, se você chegar a abrir sua casa e ao abrir as portas sentir o cheiro de gás, a primeira situação que você deve fazer, em hipótese nenhuma, ligar a luz. Por quê? Porque no momento que você aperta o dedo no interruptor, você cria uma microfaísca dentro do interruptor, que dependendo do nível de concentração de gás dentro da sua casa, porque se você sentir o cheiro, você saiu para trabalhar e a casa está fechada. Sim. Então o gás está acumulado lá dentro. Então, primeiro ponto é sentiu, abre as portas, não acende nada, abre as janelas e areja a casa, não ligue nada. Porque no momento que você tentar ligar... E tentar desligar o botão que está... Não, calma, vamos na sequência. O primeiro passo é abrir, não arejar a casa e não ligar nada. Segundo passo é descobrir onde está o gás. Pode ser o bujão, pode ser o botão do fogão esquecido aberto, como também pode acontecer do botão do fogão perder a válvula de pressão. Porque aquele botão é uma válvula. Abre, fecha. Você pode estar com ela fechada, mas ela pode estar vazando. Você não sabe. Então, segundo ponto, verificar se o fogão, as bocas do fogão, do forno, estão totalmente fechadas. Terceiro passo, todo bujão, na origem dele, tem uma válvula de abertura junto um registro. Sim. Você vai lá no registro do bujão e fecha. E aí, sai da casa e deixa nos 15 a 20, 30 minutos com as portas abertas, né? Para evaporar o gás, para o vento entrar, e aí você tem a segurança para averiguar o que aconteceu. Em dúvida, contate o profissional, o bombeiro hidráulico que trabalha com gás, com a tubulação. Karina, pode existir problemas que não é nem no fogão, nem no bujão, é na mangueira. Vocês sabiam que a mangueira do bujão tem validade? Vocês sabiam que a mangueira do bujão de gás, ela fura também? Pode estar fazendo pela mangueira, ela resseca. Tem um tempo ali especificando, né? Tudo tem uma vida útil. Nós temos uma vida útil, gente. Imagine uma mangueira. O bujão também tem. Só que muita gente não observa isso. É verdade. Tá? Infelizmente, pode ser isso. Então, na dúvida, dona de casa, senhores, crianças, adolescentes, chamem um profissional. Genilson, pensando aqui, já que o gás realmente é muito perigoso, né? Eu estava pensando aqui como seria adequado a gente tirar o gás de dentro de casa, no caso. Então, Karina, se você observar nos restaurantes, aí você pode prestar atenção nos estacionamentos. Às vezes, você observa um local aberto, com uma grade, que tem botijões de gás industrial. Sim, eu já observei, realmente. Do lado de fora. Ou seja, o risco do armazenamento em si, ele está do lado de fora, fora da estrutura do restaurante. Então, partindo dessa mesma premissa de raciocínio, o ideal nas residências é você tirar
o botijão de gás de dentro da cozinha, de dentro da sua casa e colocar ele em uma pequena casa arejada no seu quintal. Aí vem uma pergunta que me fizeram... E quem mora em apartamento, né? Quem mora em apartamento é desse jeito. A maioria dos apartamentos o gás é tubulado. O gás do condomínio, ele não fica dentro do apartamento. Com exceções dos mais antigos, que não tinha tubulação, aí a pessoa leva o botijão para dentro do apartamento. Mas os mais novos, quando digo mais novos, gente, nós estamos falando aqui com uma mudança de norma de segurança que teve. Nós não estamos falando de um universo de 30 anos atrás, mas de 20 anos atrás. Até 20 anos ou 30 anos atrás, já era obrigatório o gás estar do lado de fora, tubulado. Então a solução é tubulação. Por quê? Já me perguntaram, mas Genilson, não tem uma mangueira de 5 metros, de 10 metros que eu possa ligar e ir do meu fogão até lá fora na minha casa e ligar no bujão? Olha, tecnicamente é possível fazer? Eu acredito que seja. Mas em termos de segurança, a mangueira não tem segurança nenhuma. Imagine você estar com uma mangueira de 10 metros esticada no seu quintal, ou então você fazer o que todo mundo faz. Prende ela na parede do muro com prego, pegando sol e chuva, cheia de gás. O que você acha que isso vai acontecer? Um acidente, né? Muito provável. Muito provável. A sua secretária pode querer ajudar o patrão, pegar um martelo. Tá saindo aqui, vai e martela a mangueira. O gato pode achar que aquilo é um rato e querer meter o dente, o cachorro. Então, qual é a solução? A solução é usar tubulação de cobre, tá? Essa é a solução. Então, contratem um engenheiro. Não contratem, com todo respeito ao pedreiro, ao eletricista, que são profissões importantes, mas eu costumo dizer que certas coisas você tem que ter o profissional. Então, contratem um profissional adequado para isso. Contratem um engenheiro mecânico para fazer o seu projeto. Por quê? Essa tubulação, ela tem um local certo para passar. Ela tem um material específico para ser. E ela tem uma montagem. Não é só pegar, gente, e grudar, como dizem vulgarmente no popular, os canos e achar que está resolvido, porque esse cano pode vazar. Imagine agora que você contratou um profissional, ele comprou os canos de cobre, que são caros, viu, Karina? Não é barato. Rasgou a parede, passou toda a tubulação da sua cozinha, veio com ela pela parede até chegar no seu quintal, despendeu tempo, dinheiro, colocou lá. Sim. Aí ligou o bujão, ligou o fogão, botou os registros, tudo certo. E essa tubulação foi mal feita, mal conectada. O gás vai vazar agora dentro da parede. E é perigoso do mesmo jeito. Então, por que a importância de contratar um engenheiro? O engenheiro vai determinar, além do projeto, os ensaios responsáveis para garantir a segurança da tubulação. Um deles é o que a gente chama de teste de estanqueidade. Você coloca a tubulação sob pressão e verifica se tem vazamento. Se não tem vazamento, está aprovada, pode usar. Se tem vazamento, infelizmente vai ter que descobrir o vazamento e refazer. Mas é a segurança da propriedade, a segurança do seu patrimônio, da sua vida, da vida da sua família. Com certeza. E isso é muito aplicado em condomínios, tá? A nossa empresa faz muito teste de estanqueidade em condomínios. Porque não adianta você receber um condomínio hoje e daqui a um ano achar que aquela tubulação está boa. Gente, tudo pode acontecer em um ano, inclusive nada. Genilson, nosso bate-papo foi maravilhoso, muito esclarecedor. Acredito que para os nossos telespectadores também. Tenho certeza que quem está nos assistindo, que estiver com algum problema desse tipo, ou quiser ter mais conhecimento, ou quiser até mesmo uma consultoria, tá? Está aqui à disposição o engenheiro Genilson Pavão. Vocês estão vendo aí o telefone de contato, a empresa Ambienseg. Foi um imenso prazer e até a próxima. Muito obrigado, Karina. Dúvida de segurança, dúvida de engenharia, contatem aí a Ambienseg Consultoria e Engenharia Limitada. Estamos no
no Business Center, tá? Estamos nas redes sociais e o telefone está aqui para vocês. Muito obrigado, Maranhão.